Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender da hora que você está nos ouvindo, nos assistindo. Seja bem-vindo a mais um Ciclocast. Estamos aqui hoje com a presença, mais uma vez, de todos os integrantes da Ciclo, que tudo indica que provavelmente em breve teremos mais um integrante. Então aqui hoje dou meu bom dia, boa tarde, boa noite a meu amigo Wilk. Bom dia, meu amigo Rodrigo. Bom dia a todos que estão assistindo. Boa tarde, boa noite. Bom dia, Misa, boa tarde, boa noite aí. A gente tem que mudar um pouquinho esse nosso cumprimento. A gente tem que dar um mais um forte. olá. Bom dia com ciclo. Ciclo com bom dia, né? Algo nessa pegada. Tem que gourmetizar, né? Criar uma coisa mais E algo que gourmet. não se refira tanto a tempo, né? Bom dia, boa Sim, tarde, sei lá, sim. um olá, algo nessa vibe. Fala, pessoal! Como é que vocês estão? Fantástico. Né? A gente traz essa perspectiva. Quase que eu dei o Perfeito. microfone aqui. Vamos lá. Hoje nós vamos falar um assunto muito importante, muito emblemático, muito contábil. Vai trazer um pouco da ótica do contador para aqui, que é sobre demonstrações contábeis. Misa, no contexto amplo e geral da situação do nosso cliente, do nosso dia a dia, qual você destacaria como a demonstração financeira mais importante para um empresário? Cara, eu acredito que dados, eles são muito importantes para todo e qualquer negócio. Eu acho que você ter uma percepção de dados, ela faz com que você deixe de ser... Eu imagino aí uma pessoa que não enxerga e comece a enxergar. Eu acredito que deve ser uma vitória gritante para essa pessoa. Então, dentro de um negócio, qualquer demonstração financeira já traz essa perspectiva de algo que não era visível e está sendo visível. Mas quando a gente fala de micro e pequenas empresas, eu trago, para mim, no meu ponto de vista, eu trago a demonstração mais importante para a micro e pequena empresa é o fluxo de caixa. Indiscutivelmente, no meu ponto de vista, o fluxo de caixa ele é o mais importante, porque ele consegue trazer a perspectiva do que entra de recurso no meu caixa e o que sai de recurso no meu caixa. Esse fluxo de caixa sendo bem elaborado, eu consigo saber por quais grupos de receita está entrando e por quais grupos de despesa estão saindo. Se você pegar aí uma empresa teoricamente não tão organizada, você vai ver que o empresário ele tem gastos que não são gastos relevantes, mas existe um volume tão grande que defasa financeiramente o negócio. Então, para mim, e acaba que nós contadores sabendo, o fluxo de caixa é o pontapé inicial para uma boa gestão. Então, Concordo. eu acredito que seria o fluxo de caixa. Perfeito, muito bem colocado. Quando a gente fala de demonstrações e informações contábeis, me preocupa muito justamente isso. É como essa informação chega ao usuário final. Como essa informação chega ao cliente. Ele lá da outra ponta, ele não tem o conhecimento contábil que nós temos. Então, Sim. aí cabe muito bem o acompanhamento inicial do contador junto com o seu cliente, porque senão vai ser informações confusas para o contribuinte ali. Então, é muito importante que, em mãos dessas demonstrações, esteja ali do lado do seu contador para manter um bom diálogo e uma boa explicação. Explica melhor aí, Wilk, como melhor acompanhar a apresentação dessas demonstrações ao seu cliente. Cara, eu tenho a perspectiva que Misa falou muito bem da declaração do fluxo de caixa, né? A demonstração do fluxo de caixa, para mim, ela é extremamente importante, tá? E ela bem alimentada, com dados precisos, com números corretos, você conseguir realmente entender cada lançamento daquele, se realmente faz sentido no teu dia a dia da tua empresa, isso tem um impacto muito, muito grande no final do dia, né? No final da semana, no final do mês. Por isso que eu sempre gosto de falar que isso tem que ser todo dia, né? Sim. Todo dia você tem que alimentar, todo dia você tem que analisar e no final a gente vai ter um número preciso e a gestão vai sair de forma eficiente. E aliado também a acompanhamento de uma boa DRE. Isso também ajuda bastante. Por isso a importância de ter um profissional da área contábil para acompanhar toda essa questão das demonstrações. Eu acho muito interessante essa questão. Fluxo de caixa e DRE andando juntas. Bem explicado. É um casal, né? Eu, casalzinho. particularmente, sou fã da DRE. Inclusive, ela casa
ela linka com os últimos podcasts que fizemos aqui. Que é justamente a forma de você acompanhar, ver quanto você está gastando em cada despesa, ver o que você pode cortar. E para mim a DRE ela vai trazer essa visão clássica para todo contribuinte. Tem uma demonstração simples, onde não vai, talvez nem necessitar estar ali do teu contador do teu lado, dá para o contribuinte pegar, fazer uma leitura ali visual de como está a situação da empresa com cada conta, cada rúbrica, rúbrica, sim, mas cada conta. E o bacana é que uma DRE, quando a gente... Porque aqui, contadores acima de tudo, né? Porém, gestores financeiros para poder desenvolver negócios. Então, hoje a gente está aqui numa posição de gestor financeiro, então a gente tem que trazer também a perspectiva de que existem linguagens, eu não sei se vocês já se recordam, não somos tão velhos, mas fomos do período que na faculdade você tinha que ir na biblioteca pegar um livro e tal, e eu lembro que eu pegava um livro lá, tinha lá, era Contabilidade para Não Contadores, e a gente consegue trazer essa perspectiva de pegar uma DRE que emblematicamente falando, no DRE é uma informação contábil. Eu vejo muita gente olhar assim, isso é coisa de contabilidade, eu não sei nada de contabilidade, eu tô nem aí pra contabilidade só quero saber do balanço para entregar ao banco. Existe muita gente que tem esse pensamento. Infelizmente, né? Mas quando você pega aí a DRE e traz a perspectiva gerencial, porque tá lá, demonstração do resultado do exercício. Tem alguns estudiosos que transformaram em DR, né? Não é briga de casal não, tá? Mas é demonstração de resultado, independentemente do exercício ou do período. E se é superávit ou déficit, pouco importa. Exatamente. E é uma perspectiva gerencial. E é onde traz essa tua fala, casa muito bem com essa tua fala, que tipo, a gente pode trazer uma perspectiva gerencial para o empresário entender e ele mesmo fazer análise. A ideia é que o empresário ele consiga fazer sua própria análise. Possa fazer a leitura sem precisar do seu contador. Sim. Mas como eu me atento é que inicialmente muito importante, tem que ter, até quando você trazer essa realidade dessas informações para o dia a dia dele. Depois que entrou, meu amigo, depois que funcionou, ele vai conseguir levar. Ele vai conseguir levar as informações pro resto da vida. Até ele sorriu agora. Eu penso também, pegando esse teu gancho aí, porque fica muito DRE, né? Todo mundo demonstração do resultado do exercício. Só quer ver algo que aconteceu o ano todo. Não, cara, vamos trazer uma janela mais curta. Vamos trazer ela para uma pegada mais gerencial. Vamos trazer ela para o teu dia a dia, né? Então quer dizer, eu consigo ter fluxo de caixa, DRE e o cafezinho. Sente o cheiro. Vocês estão sentindo? Entendeu? Então quer dizer, é bacana essa ideia. Perfeito. E parece que a gente tá falando de algo, sei lá, o foguete da Índia que chegou na Lua, né? Não, a gente tá falando de algo acessível. Não é bicho de 7 cabeças, não é o cometa Halley, sei lá como é, Halley. Não é, cara. É algo simples, por exemplo, se Ingerson aqui, por exemplo, tem o seu PJ e faz o acompanhamento, ele tem bem alimentado um fluxo de caixa, chegar a ter uma DRE, ele consegue, eu sei que o contador de Ingerson é Rodrigo, mas aí ele consegue e ele consegue fazer uma análise quando ele tem lá o fluxo de caixa bem elaborado, uma demonstração de resultado do período, do exercício, de qualquer momento que seja, ele consegue fazer uma análise e olhar de dentro para fora, porque é o momento que ele vai conseguir fazer uma análise. Ele faz uma análise de dentro do negócio dele. Pô, eu tô gastando muito com um cafezinho. Então, peraí, vamos trocar a cápsula. Vamos trocar a cápsula. Exatamente. Vamos começar a entender por onde está saindo esse recurso. E, cara, antes de mais nada, previsibilidade. Eu acho que a previsibilidade ela vai fazer com que você consiga ter atrelado um planejamento, o orçado. Na Constituição Civil tem muito isso. É o orçado e o realizado. Então, para você ter aí, eu acho que seria um tripé, o ápice. Você ter um bom orçamento, você ter um fluxo de caixa em uma DRE. Cara, eu ia dizer até um termo bem chulo, mas é quase... É isso aí. Né? Segura, Não posso. É isso aí, é verdade. Mas é isso. Sabe o que é que mais me fascina quando a gente fala de demonstrações contábeis?
em acompanhamento com o cliente, é que independente do porte do cliente, Ele vai conseguir. ele vai, pode ser um MEI, pode ser um cliente do Simples Nacional ME, EPP, lucro presumido, lucro real, pode ser pessoa física. Ele pode fazer o uso das informações contábeis, das demonstrações financeiras para a vida dele, e ele vai conseguir ter um ganho em toda perspectiva. Saúde, mestre. Obrigado. Em toda perspectiva que ele for se utilizar. Se for para administração financeira, pessoal, profissional, comercial, se fazendo uso das informações contábeis e financeiras, você vai conseguir almejar um sucesso exponencial. Wilk, ainda nesse contexto de demonstrações financeiras, demonstrações contábeis, me fala um pouquinho de uma que é muito requisitada, muitos clientes solicitam bastante, principalmente quando vai para a questão de banco, o famoso balanço patrimonial, BP. Me fala um pouquinho do contexto, o que é, apresenta um pouquinho aí para o pessoal, um pouco dessa demonstração, sem muita contabilidade. Sem contabilês. Sem contabilidade mais didática. Cara, sem contabilidade eu vou ficar um pouco preso, mas vamos tentar. Eu gosto de analisar o seguinte, depois que eu faço lá todos os meus lançamentos, né, do fluxo de caixa, meu lançamento de contas a pagar, contas a receber, eu já vou criando ali basicamente alguns lançamentos que vai estar no meu balanço, né? Vou pegar o caixa, vou pegar o banco, eu vou pegar os meus ativos circulantes, algo que eu posso pegar ali de uma forma mais prática e mais rápida, está de fácil acesso, vou trazer essa perspectiva. E o meu passivo, onde eu vou elencar todos os meus débitos com fornecedores, com impostos. E Misa, dá mais um gancho aí, Misa. Não, eu achei muito massa esse teu posicionamento, mas eu acho que ainda o público, ele olha para contadores e fala assim, o que é ativo circulante? E aí, Rodrigo? E aí, Wilk? O que eu posso pegar mais rápido? Fala aí, tipo, porque, cara, vamos lá. O que eu fiz, eu tentei demonstrar. É quase um, né? Deixa eu pegar aqui. É quase uma casa noturna. Eu quero essa aqui e tal. Não, mas explicar aí o que seria o ativo circulante. Para as pessoas entenderem. Porque às vezes eu vejo e, tipo, o pobre do empresário olha assim e vai, putz, que seria isso? E não tem coragem, às vezes, de perguntar o que danado cara, é o eu vou ativo dar circulante. 2 exemplos básicos. Também comentar isso. Eu vou dar 2 exemplos básicos, assim, que eu acho que... Você a barra, não foi? Eu acho que conecta bem esses 2 exemplos, que é um ciclo natural, né? Tipo, o dinheiro tá no caixa, então quer dizer, eu posso pegar ele de forma mais prática, mais rápida. Ele tá circulando muito mais rápido, aqui eu posso pegar. Eu ali no banco eu posso fazer um tipo de transferência, saque, eu posso fazer um Pix hoje em dia, que é muito comum, né? Então quer dizer, também tá circulando rápido. O estoque que tá aqui em minha posse, eu também posso tirar daqui, fazer algum tipo de ação, vender, fazer uma doação, um brinde, tentar fazer uma negociação, um desconto. Então, quer dizer, eu creio que aí você já consegue ter um exemplo básico do circulante, né? Tô pegando bem sintético mesmo, tá? Então, em resumo, o ativo circulante é algo que eu posso pegar e transformar ele em dinheiro. Ou ele é dinheiro ou eu transformo ele em dinheiro imediatamente. O maior desafio que eu já tive foi dar aula de contabilidade para alunos do ensino médio. Quando você dá aula de contabilidade numa faculdade, é diferente porque o pessoal já está com a cabeça mais madura para aquilo dali. Mas você dá aula de contabilidade para alunos do ensino médio, que é curso técnico, é complicado. E quando eu tinha a disciplina que era justamente contabilidade introdutória, e tinha mais outras 2, 3 cadeiras. Mas eu sempre explicava isso daqui. Se a gente for falar bonito, que é ativo e passivo. Ativo é o conjunto de bens e direitos. E passivo é o conjunto de obrigações e teu fã. Patrimônio líquido. Me arrepiei, pô. Mas o que seria, velho? O patrimônio, o balanço patrimônio vai ser tudo que a empresa tem. E tudo que ela tem é o quê? Dinheiro, bens, mas também as obrigações, os débitos dela. Dívida. E dívida. Então, tudo que a empresa tem vai estar ali. Então, o balanço patrimonial justamente é tudo que a empresa tem. Seja de bom, seja de ruim. Sim. Então, o contexto amplo seria isso. E ele é classificado numa ordem. No ativo, ele é classificado numa ordem de tudo que você conseguir converter em dinheiro e pegar mais rápido tá em cima. O que não for tá embaixo. A ordem seria essa. E no outro lado, do campo de obrigações, também tem por isso de obrigações, né? Aquilo que você tem a pagar primeiro, digamos assim, vai estar em cima, né? E lá embaixo vai estar o patrimônio líquido, que aí é outra questão. O que é o patrimônio líquido? Agora tu foi pesado. Vocês falaram do supra-sumo que dá pra explicar e chegaram pra mim com o patrimônio líquido. Algo inexplicável. Pra mim, cara, o PL,
Vai, Rodrigo, joga pra mim que tu é professor, não vou saber explicar, não. Rapaz, patrimônio líquido é aquele que retrata o que os sócios desembolsaram na empresa. É a obrigação da empresa para com o sócio. Ali está o capital social e com o tempo ali vai entrar lucros acumulados, prejuízos e etc. Vamos lá. Pode resumir que o patrimônio líquido retrata aquilo que os sócios colocaram dentro da empresa. Pronto, aí chegou no momento que eu queria que alguém falasse para trazer uma crítica. No Brasil... Ô, bicho, essa live é para empresário, é para estudante de contabilidade. Mas o empresário ele precisa entender. Agora o que eu vou falar é para empresário. Por isso que eu esperei. Veja, no Brasil existe um grande problema. O cara, Ingresson procura, Rodrigo faz, eu quero abrir uma empresa, meu capital social, 1 milhão. Aí Rodrigo, na ânsia de botar um novo cliente para dentro. Tasca com 1 milhão para cima. E aí, cadê esse dinheiro? E aí é por isso que o balanço patrimonial, em muitos casos, ele é considerado algo que, como é que eu posso dizer, só serve realmente para banco. Porque muita gente abre uma empresa e trata o PL, o capital social, que vai culminar ao final no PL, como, não vou dizer uma brincadeira, mas algo... De forma imprudente e incompetente. Pronto. É um devaneio. Então, eu tenho uma crítica... Se eu fosse estender, a gente passava 2 horas aqui, sobre o patrimônio líquido na composição atual, como ele é transformado, porque existe uma defasagem gigantesca. Inicialmente, ele já começa defasado, que é no momento da constituição do negócio. Isso aí é outro pano para a manga. Mas aí a dica que eu dou para todo empresário, quer entender sobre o seu balanço patrimonial, comece abrindo sua empresa do jeito certo. Pare de inventar, eu tenho tanto, eu vou... E muita gente, inclusive eu sou contador, estou falando porque eu passo por isso e eu tenho prioridade para falar. Nós contadores acabamos deixando isso acontecer. E aí quando chega na apresentação de um balanço patrimonial para uma empresa, o cara vai olhar e vai dizer, bicho, mas eu não tenho isso no meu patrimônio. Meu patrimônio líquido não representa isso. Porque inicialmente já começou errado. Foi muito, muito bem colocado. Misael, a importância de quando se vai abrir uma empresa, de uma consultoria prévia, de analisar fatores que pode aparentar que não tem coligação, mas que é tão importante quanto. Você tem um contador, mas antes de você esbravejar quanto vai ser o capital social, tá? Porque não só é você falar quanto você está pensando em colocar ou quanto você está colocando agora. Tem que ter uma ligação e uma análise prévia que isso vai influenciar até no teu próprio imposto de renda. Sim. Eu gosto muito de historinhas e eu já vi casos, e inclusive esse caso está até hoje em uma defesa, já passou para a esfera judicial, de uma empresa mal constituída, justamente com isso. Vou colocar um capital social alto, muitas vezes não tem a mínima necessidade. Eu começo varejista, o cara joga um capital surreal lá em cima e se esquece de uma coisa: esse capital social vai ser declarado no imposto de renda em uma conta específica lá, cotas em quinhões de capitais. Sim. E quando você tem um acréscimo no imposto de renda, que eu acho que pode ser uma futura live, um próximo tema aqui do nosso podcast. Quando você tem um acréscimo patrimonial, o que é o acréscimo patrimonial? Patrimônio inicial, né? Tem um patrimônio final, então final menos inicial você tem um acréscimo. Esse acréscimo patrimonial tem que ser condizente com tua renda. O que é que acontece? O cara bota um patrimônio social, um capital social ali de 500 mil reais. Eu já vi casos desse começo. O cara nunca declarou imposto de renda na vida. Tem nenhum real na declaração. Tá? Ou se não, fazia as declarações com aquela que eu odeio isso, para comprovar a renda. Aí bota um rendimento lá, 2 mil reais por mês. O Rodrigo. Sem necessidade. Eu juro, eu não vou entrar na questão de imposto de renda agora. Então, tem muito pano pra manga. Segura a língua. Não, eu ia falar de um caso desse aí, dessa mesma historinha. Então, a necessidade do capital social, que é que eu quero chamar bem a atenção, não só é ser esbravejado para colocar um documento, é ser analisado na conjuntura total, desde o imposto de renda, tá certo? A capacidade de aporte no teu imposto de renda, se realmente condiz, para poder você ter uma certa paz, né? Porque não é você abrir a empresa, trabalhar 1, 2, 3 anos, depois estar preocupado lá no quarto por uma constituição equivocada. E pegando essa perspectiva, tu ia falar? Não, mas pode ir, eu pego depois. Tá, pegando toda essa perspectiva do que a gente fala, porque eu tenho uma crítica gigantesca sobre o balanço patrimonial e eu não quero entrar nesse mérito agora, tá? Mas eu soltei, né, a minha faísquinha, mas tudo bem, minha língua de
de rua pequenininha, que tem o CFTV. Brejense. Ai, tu pode pegar pesado, tem audiência lá em Brejo, tem audiência em Brejo Amadeus. Ó, não, mas aquela cidadezinha que quando você chega, em Caruaru tem. I love you, Brejo. É. Quando você chega assim, aí tem uma mulher que fica, tipo, uma mulher ou um cara, pra não ser, né? Então tem uma pessoa olhando assim, tipo, o CFTV humano da rua, né? Tá acompanhando. Então, eu soltei a minha faísquinha. Eu tenho minha crítica, mas eu preciso que as pessoas entendam, voltando para a parte financeira, qual a importância que o balanço patrimonial vai ter para um negócio. Então, quando eu falo de gestão financeira, o balanço patrimonial ele vai ter uma importância relevante pra caramba. Por quê? Quando você olha seu ativo e passivo, você tem ativo, passivo e PL. Quando você olha o seu ativo, seu passivo, você consegue ter aí, no mínimo, uma análise breve de grau de liquidez. Então você vai conseguir, e aí isso é uma informação pertinente, porque quem é que analisa esse grau de liquidez? E o que seria esse grau de liquidez? Seria exatamente a condição financeira que seu negócio tem para quitar as dívidas em curto prazo. Então, Misael, traduz. É o seguinte, meu amigo, é quanto você tem em conta para pagar a despesa que você tem prevista. É só isso. Tecnicamente. E quem é que analisa esse tipo de informação? Veja, se a gente for partir para um contexto de análise bancária, quando você manda para o banco, ele está pouco se lixando para o balanço patrimonial em si. O que eles querem ali é tirar os índices aí, índice de liquidez, índice de solvência, índice de liquidez geral, seca, corrente, que é todo um conjunto. Mas em tese, eles vão transformar aquelas informações em números, né, em percentis, em números para trazer ali a realidade da empresa. Muitas vezes você pega um patrimônio, um balanço patrimonial, tá até bonitinho ali, mas quando você vai para isso de liquidez... Então, é sobre isso, é sobre entender que o balanço patrimonial, ele é como se fosse uma prévia para informações mais robustas. Ele tem ali tanto é que até quem faz a análise sabe que tem distorção. E aí quando ele faz a análise que ele vai fazer é seu caixa versus seu contas a pagar. Ele faz uma análise lá. Quando ele diz caixa, né, o que tem disponível em cash. Então ele faz uma análise, ó, então esse cara não tem condição, em curto prazo ele não tem condição de pagar o seu fornecedor. E aí? Você tem um problemão. E quando é que você consegue resolver isso? Quando você tem uma gestão financeira eficiente. E aí você vai trabalhar a questão de ciclo financeiro, BPO, né? Você vai trazer uma perspectiva de ciclo financeiro, onde você tem que diminuir, aumentar ao máximo a sua previsibilidade de pagamentos e diminuir a previsibilidade de tempo de recebimento. Aí você vai conseguir ter uma condição de pagar mais fácil os seus credores. Capitão. A gente já vem assim nessas últimas lives sempre passando a tarefinha. Né? Eu acho que assim, ideal, você tá em casa, você tem sua empresa, amanhã liga pro contador, conversa um pouco, ó, meu balanço patrimonial, minha DRE, por que eu não tenho, o que é que tá faltando? Eu tô mandando a documentação pro meu contador tá só emitindo imposto, não tô citando que seja isso. Mas assim, se desperta... Não, já tô risadinha. Assim, a ideia é o seguinte, é despertar em você o entendimento de demonstrações que existem no dia a dia e que você peça, eu quero ver porque eu não tenho, não quero ter. Eu quero ver minha DRE, eu vou passar a mandar, você nunca me pediu não, mas eu vou passar a mandar as despesas da minha empresa. Pra você, eu vou mandar o extrato, você não me pede não, mas eu quero mandar o extrato. Mas assim, despertar em você agora a necessidade e a importância de pedir e de cobrar essas demonstrações. Anotas, 3 básicas, DRE, fluxo de caixa e balanço patrimonial. Isso já vai te dar um conceito e um entendimento amplo do teu negócio. Concorda, Misael? Concordo plenamente. E concordo mais ainda quando a gente traz a perspectiva que nem sempre a culpa é do contador. Infelizmente, no Brasil criou-se a perspectiva de que um empresário que é estudioso, um empresário que busca compreender de informações financeiras, contábeis, ele é um cara enxerido, ele é um cara amostrado, ele é um cara que acha que é melhor do que os outros. E não, ele simplesmente quer entender o seu negócio, né? Então, é necessário que os empresários eles tenham atenção, eles consigam concentrar-se em objetividade financeira. Porque eu estava olhando, fazendo uma análise, as pessoas, tipo, se eu chegar para aqui agora e dizer, velho,
tô muito feliz, consegui comprar um terreno na praia, vou construir a minha casa, tão sonhada casa na praia, para carnaval a gente se reunir, a sua família, a sua, que inclusive tem mais um herdeiro agora, né? Parabéns aí pela paternidade. Obrigado. Vamos reunir nossas famílias, vamos nos confraternizar durante o carnaval, passar um fim de semana em família. Aí vai ter gente que vai olhar assim e vai dizer: eita, como o Misael é arrogante, passando na cara de todo mundo, comprou. Então, no Brasil, o cara tem que ser franciscano, né? 100%. Então, é a lei do desapego. E no meio empresarial é a mesma coisa. Se você busca conhecimento, você vai ser taxado como um cara que quer saber mais que os outros. Se você está numa roda de empresário, você fala sobre uma demonstração financeira, você vai ser... Ah, tá bom, o coach... Exatamente isso. Você vai ser colocado. Então, assim, não deixem. O conselho que eu posso dar para quem é empresário, às vezes eu vejo. Tem alguns colegas que ficam tirando onda com empresários MEI. Mas o MEI, ele pode ser o lucro real de amanhã. Então, né? Ele tem potencial para isso, basta ele focar. Então, se você é MEI, se você é ME, EPP, qualquer que seja a sigla, o palavrãozinho que seja o nome da sua empresa. Você foque em crescer, foque em entender, aprender gestão financeira, aprender contabilidade. Você não precisa ser o melhor entendedor, mas você precisa compreender para você sentar numa mesa dessa aqui e falar sobre números, questionar o seu contador, questionar o seu gestor financeiro, caso você tenha. Você precisa saber. O conhecimento, ele nos liberta, né? Vê só, Wick, mais uma vez, talvez eu levante aqui uma questão meio polêmica, mas eu acho importante isso. Por vezes... Botou uma música de tensão aí, Ingresson. Por vezes tem muito essa ideia de que você tá culpando o seu contador. Mas na verdade, isso eu já disse várias vezes, isso eu tenho certeza absoluta. Isso faz parte de uma cultura de comodismo. Todos os contadores têm capacidade técnica para atender seus clientes. Eu tenho certeza absoluta disso. Todos. Mas eles se acomodaram porque eles nunca foram cobrados. O empresário nunca... É por isso que eu sempre digo, assim, eu passo as tarefinhas e eu digo assim, ligue pro seu contador, cobre o seu contador, porque o contador se acostumou no comodismo. A não ser cobrado. A não ser cobrado. A não ser questionado. Isso gerou um comodismo. Tá? Então assim, o contador ele vai ter Espera a capacidade a cartinha técnica. do CRC. Ele tem a capacidade... Não, isso é um elogio. Eu tenho certeza que todos os contadores têm capacidade técnica de ser o seu trabalho. Eles muitas vezes não são cobrados, porque o empresário se acomodou a receber o imposto, a faturar ali sua nota, receber e não mandar um extrato bancário, então gerou um comodismo. Mas assim, cobre do seu contador, porque pode ter certeza, ele tem a capacidade técnica para lhe atender. Cara, eu vou trazer um pouco de ideias meio malucas aqui, eu vou sair preso se eu for falar o que eu penso realmente sobre isso, né? E o intuito é criar um menino. Eu tô com um bebezinho de 17 dias em casa. Não tem interesse de pedir o benefício, não, né? Não tenho nenhum interesse, não. E... Cara, o problema é que tem muito contador também que se acha acima de tudo, né? Na realidade. Opa, a musiquinha de novo. Esse é um grande problema. A musiquinha de novo. Tem contador que quer ser, que não pode ser questionado, né? Tipo assim, isso aqui é o quê? Então quer dizer, cara, peraí, cara, tem alguma coisa que o empresário também conhece. O empresário tá no meio empresarial e no meio empresarial tem pessoas inteligentes. Tem cara que tem patrimônio aí gigantesco, todo dia, tá trabalhando ali todo dia, que conversa com pessoas que entendem da matéria, fluxo de caixa, que entende de DRE, que entende de balanço, que sabe analisar números, e esse cara convive com aquela pessoa, naturalmente ele vai ter uma dúvida em algum momento. Na hora que ele tá naquela roda da conversa ali, pode ser que ele não tire aquela dúvida, mas ele traga aquela dúvida e vá questionar o seu contador. O contador, no bom sentido. Isso, por que eu não tenho isso? Porque eu nunca recebi isso. Aí daí a gente senta, vamos marcar uma reunião? Deixa eu te apresentar teus números. Seu sonegador, filho da mãe. Então quer dizer, muitas vezes falta realmente, muitas vezes falta esse diálogo. Assim, então a dica é, questione seu contador. Exatamente. Questione no bom sentido. Argumente, chame ele, converse, bata um papo, cobre esclarecimento daquelas informações. Nada além disso. Que, pode ter certeza, você vai crescer e outra coisa, você não vai precisar trocar de contador. Seu contador vai lhe atender. Dependendo do caso, ele vai ser cobrado. Você vai ter mais um braço no seu negócio. E eu indico um livro certeza. para quem tiver revoltado com o contador. Tem um livro aí, acho que é Douglas, da DGA. Demais. Douglas Gomes, né? A culpa é do meu contador. É do meu contador. É isso aí. Então quer dizer, tem um livro já, viu, gente? Já tá patenteada essa parada.
uma das coisas que tem me impressionado com a nova remessa de... Não que os empresários mais tradicionais, que estão há mais tempo, não que eles não venham buscando, mas a nova geração de empresários, que a gente tem que estar preparado para o TikTok, e o Rodrigo já está, né? Os novos empresários, os empresários daqui a 5, 10 anos, eles vão sair do TikTok. Então, os profissionais da área de gestão financeira, contabilidade, administração, economia, recursos humanos, tem que estar preparado para lidar com esse público, que é um público jovem, cheio de energia e que quer as coisas E sabe o que é muito rápidas. interessante disso? Quem gerencia minha conta do TikTok, quem me ensina é minha menina, de Top. 11 anos. Ou seja, Ela é a futura empresária que nós TikTok. contadores, nós gestores financeiros, Então, vamos ter que lidar e ter que entender a mentalidade e pensamento deles. Isso é muito bacana, né? dinâmico, né? Dinâmico. Marta do grupo DPG, ela deu uma aula a mim, em meia hora, sobre isso, e eu fiquei, tipo, de boca aberta, né? Porque realmente faz muito sentido. Mas eu tenho percebido, quando você olha agora essa nova remessa de jovens empresários que filmmake, videomake, o pessoal que faz o gestor de tráfego, produtor, infoprodutor, coprodutor. Essa turma, youtuber, eles estão vindo com um nível de mentalidade empresarial muito forte. Mindset totalmente diferente. Eles estão vindo com uma mentalidade onde eles conseguem, por exemplo, o Israel Costa é contador. Israel faz a parte comercial e eu faço a parte de operação. E chegou um cara, um gestor de tráfego, a gente tá assumindo a contabilidade dele, ele tá vindo da Contabilizei, não posso falar, né? Ele tá vindo da De novo, Contabilizei. a Contabilizei, querida. E chegou aqui. Eu te amo. Ele chegou pra gente e a gente conversando, ele disse: Misael, eu quero acompanhar todos os processos. Eu não quero fechar imposto, eu não quero fazer regularização de empresa. Eu quero que você me deixe a par de tudo. E quando você começar a fechar as demonstrações, eu quero que você me apresente. Estou disposto a pagar o que for necessário. Eu quero apenas o resultado. Isso é muito importante. Porque eu olho o cara de 19 anos. Então, tipo, tá começando a jornada agora. Grau de maturidade empresarial. que o cara já tem Sim. com 19 anos. Isso Sim. aí é justamente... As próximas gerações, elas vão vir pesadas. E eu me pergunto, será que todos os gestores financeiros, todos os profissionais de contabilidade, todos os profissionais de recursos humanos, de economia, estão preparados para lidar com esse novo público? Porque eu tô acostumado, Rodrigão, a gente falou em Brejo na Amada de Deus, meu querido Brejo, minha segunda terra. Os amores da minha vida contemporâneo, né? Porque pai e mãe tá aqui, né? Meu pai, mãe, então, irmã, tudo. Mas minha esposa e meu filho são brejenses, né? Então Não, se for por orgulho de terra, eu sou de Sertânia. Pronto. Com muito orgulho, Então, sertanejo. eu sou bezerrense, mas meu segundo coração é de brejo. Então, o único cara vai pensar aqui sou eu. Obrigado. 100%, né? Ele também pode ser, né? Original. Aqui sou eu. Original. Aí, o que é que acontece? Eu vejo muito empresário lá e eu converso muito, meu sócio Natanael tem buscado muito o network no meio empresarial lá, e a gente observa uma preocupação gigantesca com a parte tributária, a parte de regularização de colaboradores, e isso é um estágio massa, né? Porque se você observar quantas pessoas não estão na informalidade, quando você observa que o pessoal está buscando a formalidade na parte de pagar impostos, na parte de regularizar colaboradores. Só que na remessa do meio digital, a galera já está preocupada com gestão financeira, demonstrações contábeis. É como se, tipo, não é que eles são superiores, mas eles já estão preparados para um outro game. E isso não desmerece nenhum empresário, não. Tipo, nem o cara que está buscando a gestão financeira, a contabilidade em dia, esse cara também não é melhor do que ninguém. Tampouco o cara que ainda está preocupado com a parte de regularização e a parte de, seja trabalhista, seja fiscal, também ele não é nem pior nem melhor do que ninguém. No entanto, cada um está com uma visão totalmente diferente do negócio. A regularidade para o novo mercado, assim que se chama, né? O novo mercado, ele está com uma mentalidade mais para crescer do que para se regularizar. E isso é muito, muito bom para nós. Porque a gente trabalha com terceirização de financeiro, então a gente vai lidar com... A gente não vai estar lidando com um cara que, eu quero emitir minha nota, eu quero sonegar isso. Não, eu quero que meu CNPJ esteja certo. Eu não quero abrir 3 simples nacional, eu quero abrir um lucro presumido. Agora você vai me arrumar aí uma cidade que tem um ISS menor. Então, é sobre isso. Faz sentido para vocês? Para mim, bastante Cada sentido. dia mais esse perfil... ele é mais crescente, né? Eu sempre falo, a cultura mais do empresário que tem essa cultura mais arcaica tá se acabando, tá entrando nesse perfil mais
dinâmico. que Arcaica cobra mais. não, conservadora. Vamos ser gourmet? Conservadora, tá Faz bom. o... Uma cultura arcaica, conservadora. Mas tá mudando e tá entrando esse pessoal. Isso é bom, porque aí linka com aquilo que eu lhe falei. Esse pessoal tende a cobrar mais do seu contador, tirar o contador do comodismo e mostrar que o contador sabe fazer. E eu não sei se tu percebeu, Wilk, os caras estão dispostos a pagar o preço. Então. A maioria tá vindo com uma pegada até na perspectiva financeira mesmo de honorário. Bacana. Inclusive eu tenho um exemplo de uma cliente, né? Tem vários exemplos de cliente. Mas esse Falou exemplo... de contabilidade aí, meu amigo. Mas esse exemplo é de 500 de pra cliente, cima. Esse exemplo Clientes. esse exemplo dessa cliente é uma coisa que é muito interessante. Toda vez que ela recebe, ela trabalha no mercado digital, toda vez que ela recebe dinheiro na conta, ela me encaminha o extrato pelo Cora e dá uma analisada aí quanto é que vai ser o meu imposto mês que vem. Eu paro com o maior carinho, dou uma analisada no imposto dela e ela só distribui, só sai dinheiro da pessoa física, da jurídica para a física dela, depois que a gente faz todas as provisões do INSS, do DAF previdenciário, do IR. Então quer dizer, poxa, o nível de consciência dela, de deixar na continha da empresa só o que é da empresa e fazer as antecipações de Ela faz a lucro. distribuição correta. E aí que tá Exatamente. a importância das demonstrações aí. Exatamente. Certamente você manda Sim. para ela a DRE, que A ela gente teve analisa- receita, também despesa apurou o lucro, transferiu para sua conta pessoa física. Chegou no feeling da coisa. E agora o PL, o patrimônio líquido, começa a fazer sentido. Faz Nesse sentido. Ele caso, começa a fazer sentido, porque aí ele vai começar a fazer sentido, diferentemente de quem distorce, e o PL serve de porra nenhuma, me perdoe. Ele serve para constatar realmente que houve ali um lucro, um prejuízo, também houve a distribuição, né? Na realidade. né? No sentido, Assim, no sentido E o coeso. social, que né? muitas vezes não é nem... Exato, realidade. mas no caso da sua cliente, muito provavelmente tá tudo certinho. Então Cara, existe o PL de fato, né? É o cliente dos sonhos. É o que eu tava Isso. falando. Abre a porta, isso. E eu quero multiplicar isso, essa ideia, para o sistema financeiro, porque nós não fazemos isso no papel. A gente não pega uma caneta, eita, peraí que eu vou aqui escrever, vou te entregar um número. Não, cara. Sim. Isso sai de uma pegada chamada ciclo. É a ciclo BPO. Não a ciclo BPO diretamente que faz, porque são, vamos lá, 10, 15 lançamentos mês. Então quer dizer, mas nós fazemos dentro de um sistema. O Ela acompanhamento. acompanha isso mensalmente, ela manda Ela essas sabe. informações para a gente analisar e tomar a decisão junto. E ela tem um Então, lucro- quer dizer, um lucro de verdade. Muitas É vezes evidenciado. aqui no telefone a gente falamos 2, 3 vezes no mês para fazer a mesma coisa. Ó, hoje a tua demonstração está dizendo que tu pode transferir antecipação de lucro de X. E ela vai lá naquele dia que foi destinado, faz a distribuição, lança no sistema financeiro dela e já vem isso tudo para a contabilidade. E a palavrinha mágica. Lucro é o quê? Isento. Isento de imposto. Ainda, né? Ainda. Por enquanto. Por mas enquanto. é isento. Faz. E uma coisa. A coisa mais interessante disso que eu queria falar Brincadeira, é turma. que Tem como cortar não, viu? ó, a parada mais interessante desse jogo todinho que eu tentei trazer aqui é que primeiro ela fez o ciclo financeiro da empresa dela, depois ela fez a distribuição e depois de tudo isso desagou na contabilidade. Entendeu? Então quer dizer, a contabilidade foi o produto final. Entendeu? O serviço dela foi o primeiro, o início. O financeiro foi o meio e a contabilidade foi o final. Então quer dizer, gente, muitas vezes a contabilidade só entra depois que já está a bagaceira feita. E ninguém está percebendo isso, ninguém dá conta disso. E o contador também muitas vezes dá aquela retraída e diz assim: ah, você não me perguntou. Cara, tu imagina tu com uma base de 300 clientes, toda hora aquele cliente tá te perguntando? Cheirou como Então quer dizer, tem que ter um processo bem definido na empresa, no processo financeiro e na contabilidade. Então quer dizer, o resultado ele só vem dessa forma. Agora eu vou falar feito Joel J. Não existe a possibilidade de você construir algo ruim e ter um resultado bom. Se você constrói algo ruim, o resultado vai ser ruim. Se você construir algo bom, vai ser algo bom. Ah, Misael, tu tá com palavra de coach, tá com um texto pronto, fórmula de bolo. Não é isso. E quando a gente olha para a contabilidade, a gente enxerga exatamente isso. Porque quando você traz essa perspectiva de existe a ação da prestação do serviço, existe a ação da movimentação financeira e existe o fechamento contábil para trazer as informações relevantes ao resultado final do CPF. Então, quando se tem toda essa estrutura, a gente chega numa parada bem avançada da contabilidade, que você pode começar a trazer a perspectiva de reservas,
né? Então aí a gente já começa a falar de contabilidade e gestão financeira num nível hard, né? Onde a gente traz a perspectiva de reserva contingencial, financeira e tudo mais. Isso é... E sabe o que é muito fascinante quando chega nesse ponto que o seu cliente tá? Quando ela chega no ponto de lucro ali, ela começa a trabalhar a reserva. Mas bora falar mais claro, assim, ela consegue destinar ali as verbas que ela quer, tanto para marketing, desse lucro eu quero deixar tanto para marketing, tanto para reinvestimento em tecnologia, tá? Então, as reservas seria basicamente, eu quero reservar X para reserva de tecnologia, X para marketing, X para etc. Mas assim, a importância de veja o caminho. Fez a venda, mas tem uma gestão financeira, tem as demonstrações contábeis em mãos e consegue mensurar. E o principal, economiza imposto. O lucro é isento. Imagina, o lucro é isento. A lei é isento. Então, assim, e todo esse trabalho muito bem feito, tá? E gera economia de E imposto. para mim o ponto principal de tudo isso é o empresário está no controle. Ele está no controle Ele tá do à frente. caixa, ele está no controle da contabilidade, ele está no controle do financeiro, ele está no controle da tomada de decisões. O empresário ele tem que sair da caixa, gente. O empresário está preso numa bolha onde ele só tem que pagar, receber e fazer uma gestão Superficial. exatamente superficial. É porque eu fico procurando palavras. Gestão merda. Uma gestão superficial, você tem que estar no controle, cara. A empresa é tua, tu tem que estar no controle do dia a dia da tua empresa. O teu negócio é teu, não é meu não. O contador, ele é um produto fim. E muitas vezes ele tem que vir para o meio e ele tem que voltar para o início. Tipo, quando pega uma cultura de um empresário que não tá nem aí para isso. Sim. Um empresário que tira dinheiro da empresa, que sangra e que tá dando as costas pro contador, cara. E aí, em toda Revolta, né? essa 2, 3 milhas tá aí, né? essa revolta aí nossa, né? Já teve crítica a balanço, já teve crítica... Esse podcast vai ser Então, censurado. a gente vai receber... Prepare-se para receber as cartinhas do CRC. Não, mas em nenhum momento, ao Não. contrário, a gente elogiou e enalteceu o trabalho brilhante contra ele. Deixando claro que Eu tenho muitas vezes crítica... ele tá acomodado. Nós temos críticas, inclusive a nós mesmos. Isso, eu também Né? Quem cometo somos nós algumas para jogar falhas. pedra em ninguém? A gente é contador, pô. Cada um aqui tem mais de 100 clientes, então a gente já passou por um momento de negligência com o cliente e faz parte, qualquer profissional tá sujeito a isso. Mas para trazer meio que um complemento a tudo que a gente falou, a audiência pode estar olhando e dizendo assim, isso é 3 lunático, estão falando aí, inclusive são 3 ladrões. Quanto é que eles vão cobrar para fazer uma parada dessa? E eu vou responder essa sua pergunta, tá? Eu tô lendo sua mente. Essa sua pergunta no seu subconsciente, a resposta é a seguinte: ruim é não ter gestão. Caro é ter contabilidade ruim. Caro é não ter gestão financeira. Porque é o seguinte, quando você tem uma boa gestão financeira, eu tô saindo daqui agora e vou apresentar uma gestão financeira a um grupo de profissionais que estão há 2 anos no mercado e nunca tiveram uma apresentação do fluxo de caixa. Não sabem nem o que é uma DRE. Então, eu tô indo apresentar aos caras e, tipo, eles me pagam o dobro do que pagavam ao profissional anterior. Isso é caro? Não, não é caro. Caro foi o dinheiro que desperdiçaram não fazendo nada. A culpa é do contador? Não. Eu tenho certeza que se eles procurassem um profissional de contabilidade e dissesse assim, cara, eu quero isso e isso, por quanto você faz? E o profissional dissesse, eu vou cobrar, hoje eu estou lhe cobrando R$1.000, eu vou lhe cobrar 2.000, e você tivesse disposto a pagar o preço, e R$1.000 não é o preço, Rodrigo, não sei se o Wilk também, não sei se vocês concordam, R$1.000 não é o preço, porque R$1.000, dependendo do caso, se você pega um faturamento de 200 mil, o que representa R$1.000 nesse faturamento? Basicamente nada, né? Então, você pega esses R$1.000 e não olhe para a cifra, olhe para o tempo, porque vai ser necessário gasto de tempo. Então, o tempo é o que você vai ter que pagar. Então, o preço que você vai pagar é o tempo, não é milzão. Vai dar aí 12 mil anos. Tudo bem, dá R$12.000 no ano. Mas se você observar o seu tempo, quanto é o seu tempo? Dizem, né? Dizem que o tempo é o nosso maior ativo. Que eu concordo. É o nosso maior ativo. Então, a partir do momento que o empresário ele tem que parar para bater extrato. Ó, isso aqui foi referente a isso aqui é referente a isso. Tal. Então, ele está abdicando de tempo. Então, ele vai precisar fazer uma construção. Então, não é sobre R$1.000. É sobre o seu tempo. O quão precioso ele é. E, se você não começar hoje, daqui a 1 ano,
você vai se arrepender por não ter começado. Eu vou só colocar um ênfase aqui que vai reforçar o que eu tenho dito. Que a gente falou aqui. Você está indo para o seu cliente agora, vai detonar, vai transformar lá um ambiente em um evento fantástico, tenho certeza. Vai ficar todo mundo impressionado. Mas você vê, se esse seu cliente tivesse cobrado na época, independente de honorário, Sim. pagar 100, 200 reais, mas se houvesse uma cobrança na época, eu tenho certeza que o contador na época teria mostrado as informações e teria dito, olha, por esse preço não dá mais não, mas eu vou fazer e vou cobrar X. É o que eu bato na tecla. Comodismo. Mas às vezes, Rodrigão, não fique com raiva de mim, tá? Mas às vezes muitos empresários não confiam no profissional que tá com ele. Complicado, hein? E é aquele ditado Isso dói. chulo, inclusive, santo de casa não faz milagre. Isso dói. Mas assim, aí eu já vou da questão. E aí o profissional precisa se impor, né? Ele tem que ser cobrado. Eu só quero levantar a bandeira aqui que os contadores têm capacidade técnica, basta ser cobrado. Eu creio, Rodrigo, antes de encerrar, porque você já quer encerrar, mas a gente ainda tem 10 minutos. 5. 5? Tá bom. A gente tem que pegar a perspectiva agora do seguinte. Cara, todo esse debate aqui que a gente tá tendo é muito massa, muito bacana mesmo. Essa pegada de hoje foi interessante porque ela não foi só gestão financeira, ela foi o meio empresarial. Falamos de negócio, né? Negócio em um todo. E a gente fala de negócio organizado, negócio desorganizado e todo tipo de ambiente. Eu vou citar aqui duas reuniões que eu tive com 2 clientes distintos. Um tinha um modelo de negócio todo pronto. E tinha o principal, o capital. Ele tinha 500 mil na sua conta. Ah, que saudade. Na sua conta do banco, que estava legalizado, que estava tudo certinho. E eu perguntei a ele, tu sabe qual é a rentabilidade desse teu negócio? Ele disse, sei. Tu sabe quanto tu vai gastar com frete, com combustível, quanto? Sei. Ele tinha todos esses números. Eu perguntei a ele, aonde é que tu sabe? Aonde é que tá esses números? Ele disse, tá tudo na minha cabeça. Aí eu disse, toda vez que tu vai conversar com alguém, tu tem que pegar um papel, uma caneta e começar a fazer essa conta que tu fez aqui comigo. Ele disse, sim. Disse, agora vem cá, me dá 10 minutinhos do teu tempo. Peguei tudo, colocamos na planilha de Excel, o básico. Colocamos na planilha de Excel. Ele disse, então quer dizer, na próxima vez agora que eu for apresentar, eu não preciso mais. Não, tá aqui já. Esse é o primeiro passo. E peguei outro empresário para conversar, um cara que já veio com outra cultura, uma contabilidade mais avançada, onde o cara tem todos os números dele em planilha de Excel e no sistema financeiro. E o mais importante, que eu achei que eu fiquei absurdo, eu achei aquilo absurdo. O cara tem todos os números batendo, tanto no Excel quanto no sistema financeiro dele, sem tirar nem botar uma vírgula. Perfeito. Então, são 2 perfis de profissionais diferentes, de pessoas diferentes, de ramos diferentes, mas que estão focados no principal. Tem a ideia, mas não sabia transcrever, até porque ele é do agronegócio. E o outro é um cara mais descolado do mercado e tem toda a parada do negócio todinho desenhado. Então, quer dizer, são 2 modelos de negócio diferentes que se completam. Então, todos os 2 tinham números de formas contextualizadas diferentes. Então, agora o próximo passo para encerrar é com vocês. Que podcast fantástico, tá? A gente iniciou com o debate do que é demonstrações, explicou um pouquinho ali sobre as principais, fugindo do pouco da parte do contabilês, trouxe a necessidade e a importância do porquê da gestão financeira, do porquê das demonstrações, de qual necessidade que o empresário ali vai se utilizar e como vai ser importante no contexto da vida dele. E por hoje estamos encerrando. Vou passar aqui a palavra para o nosso amigo Misael usar dos seus minutinhos faltantes aí para se despedir, deixar a chamada para o próximo, jogar um spoiler, que eu já joguei um spoiler lá no início. Eu fui de propósito. Se é para fazer, então agora vocês têm 1 minuto para dar tchau e soltar um spoiler. 1 minuto. Vou tentar, bota aí. Muito bacana a gente trazer essa perspectiva, porque somos do interior, somos empresários de pequeno porte. Acredito que nenhum aqui é empresário de grande porte. Somos empresários de pequeno porte, sabemos das dores que todo pequeno, médio e grande negócio passa, porque nós atendemos grandes empresas, já fomos funcionários, dependendo do caso de grandes empresas, então a gente sabe exatamente o feeling do negócio. Então a gente está aqui trazendo uma linguagem clara, evidente e com nossas experiências, trazendo exemplos aí de casos práticos, então muito enriquecedor para esse conteúdo. Então, pessoal, vocês que estão nos acompanhando, tem uma novidade. Próximo episódio
estaremos aqui apresentando o nosso novo integrante da Ciclo BPO, o CicloCast, onde é o cara do comercial, né? O cara que vai estar aí negociando com os clientes. É o cara que vai dar a cacetada e alisar ao mesmo tempo. Então, a gente vai estar apresentando ele aqui a vocês, vai estar mostrando. E vai ser enriquecedor mais ainda, né? Vai ter mais enriquecimento para o nosso conteúdo. Vai ter mais debate. Vai ter mais polêmicas, né? Porque é um cara polêmico. É um cara de vendas. É um cara que vende. Ele, se possível, ele vende a alma. Então... Não faz isso não, pô, aqui não. Nós somos cristãos e jamais vamos permitir isso. Nós dá uma camada de pau. Pede um monte de fio aqui, né? Que esses fios dá uma pisa. Mas, brincadeiras à parte, é um cara que vai enriquecer muito nosso conteúdo e vai ser bacana aí para todos nós. Então, forte abraço. E estamos... Hã? Estourou 2 minutos, mas Estourou, tudo bem. porra. Wilk, com Vossa Excelência agora. Galera, eu queria agradecer mais uma vez a participação de todos vocês, de deixar a gente entrar aí no pensamento de vocês, nem que seja por 2, 3, 4 minutinhos. É enriquecedor esse debate. E agradecer também a vocês por me permitir, né, estar aqui ao lado de vocês, duas feras da contabilidade. Tô aprendendo com você. Aqui não, aqui é um mister. Nada. Um mister do financeiro. O cara é uma fera. Eu não sei nem, não tem palavras para descrever Tô esse aqui homem. aprendendo por osmose com vocês. E também outra coisa, né? Dar as boas-vindas ao nosso amigo que está chegando em breve. Amigo ou amiga? Amigo. Amigo? Amigo. Ah. Será? Amigo. Eu não sei, Meu amigo pode ser Israel uma... Costa. Eita Homem é fera. porra! Falou. Vocês já falaram o nome dele, né? Não. Você falou no início. Não. Então corta o nome dele agora. Não, deixa. Já Já jogou. era. O spoiler. Tá bom, gente. Cancela o spoiler. Não vai ter spoiler mais não. Cancela aí. Desliga aí, por favor, filho. Não, já era. Tchau, galera. Fica com Deus. Tchau, pessoal. Deus tchau. abençoe a todos. Sucesso. Esteja sempre Você no sempre quis fazer ótimo isso. caminho e até breve. Números são números.